Fala meninos, tudo bem com vocês? Agora a gente vai continuar o nosso curso e eu começo agora a nossa primeira aula sobre modelos atômicos. Tem teoria, tem exercício, tem teoria de novo, depois tem exercício de novo, beleza? Vamos lá então? Então, começando a nossa aula sobre modelos atômicos, quando a gente estuda modelos atômicos, na verdade, nós estudamos a evolução da ciência em relação ao que a ciência descobriu sobre a origem da matéria. Então, no fundo, a gente está estudando aqui a origem da matéria. A matéria é formada de quê? Basicamente, o histórico dessa evolução, desse estudo, é o que a gente vai ver daqui para frente. E eu começo aqui, falando lá do surgimento da ciência. Na verdade, a ciência surge, o marco zero da ciência, ou seja, é considerado o início da ciência para a humanidade, o momento em que o homem domina o fogo, né? Lá nos pré-históricos, lá nos nossos antepassados, à medida que o homem, ou nossos primatas, né, os antepassados, dominaram o fogo, eles começaram a produzir ciência. Por quê? Porque com o domínio do fogo, lembra que o fogo já existia, tá? Entenda isso. Já existia fogo. Só que o homem, como outros animais, tinha medo do fogo. A partir do momento que o homem, com seu cérebro desenvolvido, sua capacidade cognitiva, aprendeu a dominar o fogo, ele começou a utilizar o fogo em benefício próprio, assando os alimentos, cozinhando os alimentos, né? Isso evitou que muitos antepassados morressem intoxicados. Começou a usar o fogo para proteger do frio, isso evitou que muitos antepassados morressem de frio. Começou a usar o fogo para afugentar predadores, isso evitou que muitos dos antepassados morressem por predação, né, de animais maiores, enfim. Então, a partir do momento que o homem começou a utilizar o fogo em benefício próprio, ele começou a produzir tecnologia, né? E aí começou a ciência. Aí, muito tempo depois, eu vou aqui falar da alquimia. Bom, a alquimia, ela misturava tudo que a gente conhece hoje como química, física, astrologia, arte, metalurgia, medicina, misticismo. Qual era o grande objetivo dos alquimistas? Veja, os alquimistas tinham basicamente dois objetivos. Primeiro, o processo de transmutação. O que é a transmutação? Transmutação era transformar metais em ouro. E o segundo objetivo da alquimia era a obtenção do elixir da longa vida, né? Ou seja, eles queriam inventar uma poção, algum tipo de remédio, algum tipo de solução, sei lá, que o cara tomasse aquilo e aquilo lhe desse vida eterna. Ele não morreria por causas naturais. Não adianta tomar elixir da longa vida e vir alguém cortar seu pescoço. Não vai resolver. Mas por causas naturais ele não morreria. Esses dois objetivos é o que nós chamamos de pedra filosofal. Lembra do Harry Potter? Né? Pedra filosofal era o objetivo dos alquimistas, que é o processo de transmutação e o elixir da longa vida. Né? O processo da alquimia fez com que muitas coisas fossem descobertas. É óbvio que eles não conseguiram o elixir da longa vida, claro, né? Mas através disso, os alquimistas descobriram muitas substâncias e descobriram muitos processos que até hoje a gente usa. Aqui eu trouxe um exemplo do banho-maria. Todo mundo já ouviu falar de banho-maria? Quando você vai aquecer alguma coisa e coloca dentro da água. Você aquece a água e coloca o que você quer aquecer dentro da água. Banho-maria vem lá da época dos alquimistas. O arsênico vem da época dos alquimistas. O ácido acético do vinagre, né? A ureia, da urina. Tudo isso vem lá dos alquimistas. A ureia também e o ácido acético existem registros no Egito Antigo também, tá? Bom, então começou tudo com o processo da alquimia, com a instalação da alquimia. Aí, na Grécia Antiga, alguns filósofos, né, que teorizavam sobre a vida, que pensavam sobre tudo que está em volta, começaram a questionar sobre a origem da matéria, ou seja, a matéria, tudo isso que tem em volta da gente, que tem massa e ocupa lugar no espaço, ela é formada de quê? Aí, dois filósofos, Leucipo e Demócrito, né? A literatura conta Leucipo e Demócrito, pensaram da seguinte maneira. Se você pegar amostras de matéria e for dividindo, fragmentando em pedaços cada vez menores, deve chegar uma hora que você vai chegar numa partícula tão pequenininha, que ela não mais poderá ser dividida. A essa partícula deu-se o nome de
átomo. Tá? Por que deu-se o nome de átomo? Porque do grego, a significa negação, significa não. Né? E tomos significa divisão. Então, átomo, ao pé da letra, significa uma partícula que não pode ser dividida. Né? Essa ideia de átomo vem de Demócrito de Abdera. Né? Então, imagina, se você olha a foto que eu coloquei aqui no slide, se você olhar a areia, por exemplo, ao longe, você vê uma coisa uniforme. Mas se você vê a areia pertinho de você, você vê grãos, você vê partículas pequenininhas. E aí ele imaginou que a matéria seria formada por partículas muito pequenininhas, indivisíveis, chamadas de átomos. Então, tudo que era matéria que existia em volta, rochas, madeira, a água, o ar, a gente, né, porque a carne é proteína é matéria, seriam formadas por átomos, pequenas partículas indivisíveis. O Aristóteles, que era um filósofo também grego, né, ele não concordava muito com essa ideia. Ele achava que a matéria era formada por uma combinação de 4 elementos. Você já deve ter ouvido falar disso. Terra, fogo, ar e água. Né? Então, existiam essas duas correntes. A do Demócrito, que achava que a matéria era formada por partículas muito pequenininhas, e do Aristóteles, que achava que a matéria era formada pela combinação. Tudo que existia na natureza era a combinação de 4 elementos, que ele chamava de elementos, né? Terra, fogo, ar e água. Ok? Bom, o que nos interessa, para falar a verdade, são os modelos atômicos experimentais. E aí o que acontece? O modelo de Demócrito é um modelo teórico, né? Filosófico. Aqui a gente começa nos modelos atômicos experimentais. Você já deve ter ouvido falar do iluminismo. Depois do iluminismo, a ciência ganhou um caráter experimental, ou seja, para que alguma coisa tivesse comprovação, aquilo tinha que ser comprovado experimentalmente. E aqui nós falamos do primeiro modelo atômico experimental, que é o modelo de Dalton. Dalton, ele trabalhava com gases, ele tinha equipamentos no laboratóriozinho dele, né, muito rústico naquela época, recipientes de vidro, onde ele colocava gases e fazia experimento com gases. O Dalton, trabalhando com gases, ele chegou à seguinte conclusão, que o átomo, né, a matéria, era formada por átomos, então veja que o nome acabou ficando, né, o nome de átomo, e os átomos, Dalton considerava que eram esferas maciças, rígidas e indivisíveis, como essas 3 esferinhas que você está vendo aí na tela. Então, olha só, cada esferinha dessas representa átomos de um determinado elemento químico. O Dalton achava que conjuntos de esferas idênticas formavam o que nós chamamos hoje de elemento químico. Então, por exemplo, se eu tenho um monte de átomos iguais, esses átomos podem formar o elemento químico que eu chamo de ferro. Então, de acordo com Dalton, o elemento químico ferro, né, o ferro era formado por um monte de bolinhas exatamente iguais. Ou seja, outro elemento químico aqui, por exemplo, se isso aqui fosse carbono, ó, o elemento químico carbono era formado por esferinhas exatamente iguais. Então, experimentalmente trabalhando com gases, Dalton imaginou que os átomos seriam esferas rígidas, maciças e indivisíveis. Tanto é que o modelo atômico de Dalton foi apelidado de modelo da bola de bilhar. Bola de bilhar ou bola de sinuca. E aí quando você pensa no átomo, na matéria formada por átomos, e os átomos sendo bolinhas de bilhar, você imagina que essas bolinhas são rígidas, são maciças, são indivisíveis, né? E não se esqueça de uma coisa, rígido tem um significado, maciço tem outro significado. Rígido é duro mesmo. Maciço é aquilo que não é oco. Então entenda que maciço é o contrário de oco. Para Dalton, as esferinhas que formavam os átomos eram completamente preenchidas. Beleza? Ainda continuando com o modelo de Dalton, veja, aqui ó. Dalton ele acreditava que, como os átomos eram esferinhas maciças, rígidas e indivisíveis, ele acreditava que uma reação química era formada pelo rearranjo de átomos, né? Então, olha só, os átomos que se organizavam numa reação química se rearranjavam. Por exemplo, ó, aqui, se eu tenho um átomo amarelo e aqui ó, eu tenho um átomo branco,
isso que você está vendo aqui é uma substância química. Essa substância química poderia ser formada da seguinte maneira. Ó, se eu tenho aqui uma substância formada por 2 átomos brancos, essa substância vai reagir com uma outra substância formada por 2 átomos amarelos, desse jeito aqui, ó. Quando essas moléculas se chocam, o que vai acontecer? Vai acontecer uma colisão entre essas moléculas, e para você ter uma noção, o modelo de Dalton foi tão importante que até hoje nós usamos isso para explicar reações químicas lá na cinética química, né? Quando essa substância formada por 2 átomos brancos se choca com essa substância formada por 2 átomos amarelos, esses átomos se reorganizam. Ao se reorganizarem, olha só, eu tenho aqui um átomo branco, outro átomo branco, tenho aqui, ó, um átomo amarelo, outro átomo amarelo. Então veja o que aconteceu aqui, ó. Uma substância formada por 2 átomos brancos reagiu com uma substância formada por 2 átomos amarelos e formou uma nova substância, que no caso era essa que eu falei no começo, formada por cada uma um átomo branco e um átomo amarelo. Ou seja, uma reação química, na verdade, é um rearranjo entre os átomos, beleza? E também para Dalton, aqui eu coloquei como item 3, ó, para Dalton, os átomos não podem ser destruídos nas reações químicas. Como eu falei para vocês, eles só se reorganizam. Então, quais são as principais ideias do modelo atômico de Dalton? O átomo mantém a ideia de indivisibilidade lá da Grécia Antiga e rigidez, né? Estabelece a ideia de massa. Quando você pensa numa bolinha rígida, indivisível, dura, como uma bolinha de sinuca, essa bolinha traz a ideia de massa, né? E essa ideia dos átomos de Dalton foi utilizada na interpretação das leis ponderais, que é outro assunto que se fala normalmente antes do cálculo estequiométrico. Tudo bem? Bom, continuando aqui na evolução dos modelos atômicos, agora vem o modelo atômico de Thomson. Olha só, você vai perceber, com esse estudo do histórico da evolução dos modelos atômicos, que conforme a tecnologia vai aumentando, vai criando o corpo, vai melhorando, né? A ciência vai fazendo isso junto. Então, o aumento da tecnologia faz a ciência evoluir. E a evolução da ciência faz aumentar a tecnologia. Então, as duas são intimamente relacionadas, tecnologia e ciência. Olha o equipamento que o Thomson trabalhava. Esse equipamento é chamado de tubo de raios catódicos. Aqui, ó, tubo de raios catódicos. Como funciona o tubo de raios catódicos? Eu coloquei um desenho aqui para você entender como é que funciona o tubo de raios catódicos. O tubo de raios catódicos tem uma bateria, vou fazer um desenho aqui, ó. Imagina que isso aqui seja uma bateria. Ó, esse pininho que eu estou colocando aqui, ó, é o polo negativo da bateria. Esse pininho que eu estou colocando aqui é o polo positivo da bateria. Ele colocava aqui, ó, nessa região do tubo, esse tubo tem um gás em baixa pressão, porque gases em baixa pressão são condutores de corrente elétrica, tá? Então, ele colocava aqui, ó, uma plaquinha metálica, eu vou colocar essa plaquinha aqui de vermelho, tá? E aí ele fazia o seguinte, ó, ele ligava essa plaquinha metálica no polo negativo da bateria, que se chama cátodo, por isso raios catódicos, né? E aqui, ó, tinha uma plaquinha furada, ó, uma plaquinha com um furinho. Essa plaquinha era ligada no polo positivo da bateria. Quando ele ligava essa bateria, ligava os fios, conectava os fios na bateria, percebia-se que saía do metal, dessa plaquinha metálica aqui, ó, deixa eu pegar um zoom para você ver, ó, dessa plaquinha metálica aqui, partia um raio luminoso. Olha lá na foto do raio catódico, ó, esse raio luminoso saía lá da plaquinha metálica. Então, olha o que acontecia. Partia do objeto metálico um raio luminoso que se propagava em linha reta dentro do tubo de raios catódicos. Então, partia daqui, ó, um raio luminoso. Para fazer o estudo desse raio luminoso, olha só que legal que o Thomson fez, ó. Ele colocou aqui, ele ligou uma placa metálica. Deixa eu fazer uma plaquinha metálica aqui, ó. Ele colocou aqui em cima uma placa metálica e aqui embaixo ele colocou outra plaquinha metálica.
Essa plaquinha metálica aqui, ó, tinha carga elétrica. Deixa eu fazer igual tá na foto aqui, ó. Essa plaquinha metálica aqui, ela tinha carga negativa. E essa plaquinha metálica aqui, ó, tinha carga elétrica positiva. Quando ele colocava essas duas placas metálicas próximos ao tubo de raios catódicos, automaticamente ele percebia o seguinte: ele percebia que o raio catódico se desviava. Ele se desviava desse jeito aqui, ó. Ele se desviava desse jeito. Sempre ele se desviava aproximando-se da placa de carga positiva e afastando-se da placa de carga negativa. Com isso, percebendo esse desvio, o Thomson descobriu, o Thomson concluiu, melhor dizendo, que esse raio apresentava partículas de carga elétrica negativa. Por quê? Porque se esse raiozinho aqui, ó, for formado por partículas de carga negativa, veja, cargas opostas se atraem. Essa carga negativa está sendo atraída pela placa positiva. E essa carga negativa está sendo repelida pela placa negativa. Então, ele concluiu que o raio era formado por partículas de carga negativa. E essas partículas de carga negativa, ele deu o nome de elétrons. Elétrons. Foi o Thomson que descobriu os elétrons. Então, só dessa descoberta, o Thomson já conseguiu demonstrar algo que o Dalton, lembra do Dalton, da bolinha de sinuca? O Dalton não tinha conseguido demonstrar, que a matéria era formada por cargas elétricas. Porque esse raio vem de onde? De dentro dos átomos dessa plaquinha metálica colocada aqui, ó, no cátodo do sistema. Por isso, raio catódico. Ele também demonstrou que essas partículas de carga negativa apresentavam massa. Como que ele fez isso? Ora, ele colocou aqui na frente, na trajetória da partícula, um anteparo, tipo de um catavento, e a hora que o raio encostava nesse anteparo, ele fazia pressão, fazia o catavento girar. Aí ele demonstrou que o elétron apresentava massa. Portanto, com essa experiência com o tubo de raios catódicos, o Thomson imaginou, teorizou, concluiu que o átomo era alguma coisa mais ou menos parecida com isso, ó. Uma esfera maciça de carga positiva, uma massa gelatinosa de carga positiva, vou colocar assim, ó, massa gelatinosa de carga positiva e enfiado lá dentro, ó, dá para ver bem nessa figura aqui, ó, enfiado lá dentro, o termo certo é encrustado, Encrustado lá dentro, ó, tanto aqui quanto aqui dá para ver direito, existiam as partículas de carga negativa que eram os elétrons. Então você tinha no átomo de Thomson os elétrons, que eram cargas negativas, elétrons, incrustados, enfiados lá dentro dessa massa gelatinosa. O Thomson imaginou o seguinte: quando você liga essa plaquinha metálica, porque isso aqui eram átomos dos metais dessa plaquinha aqui, Quando você liga essa plaquinha metálica no polo negativo da bateria, a carga negativa da bateria expulsa esses elétrons, eles se juntam e formam aquele raio, que é o raio catódico. Esse átomo, esse modelo de átomo, foi apelidado do modelo do pudim de passas. Então, o modelo atômico de Thomson foi apelidado de modelo do pudim de passas. Analisando um pouco mais o modelo de Thomson, a gente conclui o seguinte, ó. Deixa eu voltar no Thomson aqui, que eu ainda quero falar mais alguma coisa. Aí, analisando o modelo de Thomson, a gente percebe o seguinte, ó. Thomson foi o primeiro modelo atômico, o primeiro cientista a admitir a divisibilidade do átomo. Porque quando ele fala que o átomo é formado por uma massa gelatinosa positiva com os elétrons enfiados lá dentro, ele já admitiu que o átomo está sendo dividido em duas partes. Ok? E, além disso, o Thomson foi o primeiro cientista a admitir a natureza elétrica da matéria. Porque quando ele diz que o átomo é formado por uma massa gelatinosa positiva com cargas negativas enfiadas lá dentro,
Ele admite que a matéria é formada por cargas elétricas, ok? E ele é o primeiro cientista a admitir que a matéria é formada por cargas elétricas. Então, eu lembro de uma vez, caiu num vestibular da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, um item que era para colocar VOF, que falava assim, ó, o modelo atômico de Thomson foi o primeiro modelo experimental a admitir a divisibilidade e a natureza elétrica da matéria. E esse item era verdadeiro. Vou repetir para você anotar. Anota que é importante. Essa frase resume o modelo de Thomson. Ó, de novo, o modelo atômico de Thomson foi o primeiro modelo experimental a admitir a divisibilidade e a natureza elétrica da matéria. Beleza? Isso aí está correto. E essa frase eu gosto muito dela porque ela resume o que nós chamamos de modelo atômico de Thomson. Beleza? Bom, vamos falar aqui do próximo modelo, que é o modelo de Ernest Rutherford. Meninos, olha só. Rutherford, ele tinha sido seguidor do Thomson, tá? Ele foi seguidor do Thomson e, obviamente, se ele foi seguidor do Thomson, na cabeça do Rutherford, ele imaginava que o átomo era do jeito que Thomson achava que era, ou seja, pudim de passas, né? Uma massa gelatinosa positiva com cargas negativas enfiadas lá dentro. Só que o Rutherford, ele, depois de ter sido seguidor de Thomson, ele conheceu lá na França o casal Curie, foi trabalhar com esse casal Curie e conheceu conceitos de radioatividade. Quando ele voltou, né, da França, ele já conhecia a radiação alfa, já conhecia, inclusive tem um experimento do próprio Rutherford, onde ele descobre a radiação alfa, beta e gama, né? E aí, conhecendo radiação já, Rutherford resolveu bolar uma experiência para tentar demonstrar como era o átomo. Lembra que na cabeça dele o átomo era parecido com pudim de passa. E aí ele pediu, já em seu laboratório, pediu a 2 de seus seguidores que elaborassem, que fizessem essa parte experimental. Ele idealizou a experiência e pediu para Geiger e Marsden, eu imagino que seja assim que se fala, ó, Geiger e Marsden, que fizessem essa experiência lá no laboratório dele. Como era a experiência de Rutherford? Aqui eu tenho um esqueminha mostrando ela. Ó. Aqui, ó. Você tem aqui um bloquinho de chumbo, vou colocar aqui, ó. Esse bloquinho é um bloquinho de chumbo. Por que chumbo? Porque o Rutherford sabia, chumbo, o símbolo é Pb, que o chumbo bloqueia radiação. Ele aprendeu isso na França com a Marie Curie. Marie Curie é a descobridora do rádio e do polônio, ganhou o prêmio Nobel e tudo, né? Então ele colocou aqui um bloquinho de chumbo e lá dentro um elemento radioativo. Esse elemento radioativo era o polônio, porque ele sabia que o polônio era um alfa emissor, ou seja, um emissor de partículas alfa. E ele, como conhecia a partícula alfa, ele sabia que a partícula alfa era pesada e tinha carga positiva. Aí o que ele fez? Ele fez aqui, ó, uma finíssima lâmina de ouro, ouro mesmo. Ele colocou uma lâmina muito delgada de ouro. Vou colocar assim, ó, de amarelo, uma lâmina delgada, delgada quer dizer fina, delgada de ouro. Está aqui a lâmina delgada de ouro. E colocou em volta disso tudo uma lâmina fluorescente. Qual era a ideia do Rutherford? A ideia do Rutherford era bombardear a lâmina de ouro com radiação alfa. Imaginando que o átomo seja pudins de passas, ou como pudins de passa, igual Thomson acreditava que era, olha o que aconteceu. Ó, vou ter aqui um site, se você quiser depois é legal você entrar nesse site, ó, phetcolorado.edu. Bem legal esse site, mostra algumas animações, mostra algumas simulações de muita coisa de ciência, química, física, até matemática também. Ó. Imagina que isso aqui seja os átomos de ouro como se fossem pudins de passas. Bombardeando esses átomos de ouro com radiação alfa, ó, deixa eu tirar a trajetória, ó, cada partícula dessa daqui, ó, cada partícula dessa daqui é uma radiação alfa. Você vai aprender depois que ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, bombardeando os átomos de ouro com radiação alfa, Rutherford imaginava que fosse acontecer isso que você está vendo aqui na tela. Ou seja, a radiação alfa atravessaria a lâmina de ouro
atravessaria os átomos de ouro sem sofrer nenhum tipo de desvio, tá certo? Aqui, ó, estou colocando agora a trajetória das partículas alfa. Ou, pelo menos, se ocorresse algum tipo de desvio, esses desvios seriam muito pequenos, porque os átomos de ouro não têm consistência nem rigidez, pelo menos de acordo com o que ele achava que aconteceria, não teria essa consistência para causar grandes desvios na radiação alfa. Então, na cabeça do Rutherford, ele esperava que a radiação fosse atravessar a lâmina de ouro sem sofrer grandes desvios. Mas o que aconteceu lá no experimento de Rutherford? Ó, no experimento de Rutherford, perceba que a maior parte da radiação, vou dar um zoom aqui para você ver, ó, a maior parte da radiação atravessou reto a lâmina de ouro, sensibilizando a lâmina fluorescente aqui. Pelo menos ele esperava que isso fosse acontecer. O que deixou a cabeça do Thomson, do Rutherford, meio preocupada, foi o seguinte: essas radiações que foram desviadas. Veja, existiram radiações que sofreram desvios, e desvios grandes, inclusive radiações que foram ricocheteadas, elas bateram na lâmina de ouro e voltaram, né? Então, esse resultado de grandes desvios de pequenas porcentagens da radiação alfa, ele não esperava. Mais de 99% das radiações atravessaram reto, mas tiveram algumas radiações, poucas, mas tiveram, que sofreram grandes desvios. Esses grandes desvios não contribuem, ou pelo menos não são coerentes com um modelo de átomo desse jeito aqui, ó, certo? Esses grandes desvios não são coerentes com o modelo de átomo se fosse o átomo um pudim de passa, uma coisa gelatinosa de carga positiva. Então, com isso, com esse resultado aqui, ó, o Rutherford ele acabou descobrindo que o átomo não poderia ser como Thomson acreditava que era, uma massa gelatinosa de carga positiva com cargas negativas enfiadas lá dentro. Então, se ele acreditou que o átomo não era uma massa gelatinosa, ele teve que pensar, bom, então como deve ser o átomo? Que característica deve ter o átomo para eu ter esse resultado experimental? Dá uma olhada aqui, ó, mesmo simulador, ó, aqui, ó, átomo de bolo de passas, ou seja, átomo de acordo com o que Thomson acreditava. Agora eu vou colocar aqui, ó, vou tirar as trajetórias, ó, átomo de Rutherford. Olha como ele imaginou o átomo. Aí você tem a radiação alfa que tá em rosa, né, atravessando a lâmina de ouro. Deixa eu tirar a trajetória delas. Pronto. Olha a radiação alfa atravessando a lâmina de ouro. E ele imaginou a lâmina de ouro, ou os átomos de ouro, dessa forma que você está vendo aqui, ó. Ele imaginou como sendo um núcleo de carga positiva. Por que de carga positiva? Deixa eu colocar a trajetória de novo, ó. Porque esse núcleo, quando a radiação alfa está passando próximo dele, a radiação alfa é repelida por esse núcleo. Veja, quando a radiação alfa passa próximo, ó, ela é repelida, ela desvia por repulsão. Como a radiação alfa tem carga positiva, o núcleo tem que ter carga igual para dar repulsão, né? Então ele imaginou um núcleo de carga positiva e massa concentrada. Imaginou que esse núcleo seria muito pequenininho, porque a maior parte da radiação está atravessando a lâmina de ouro sem sofrer desvio nenhum, né? E ele imaginou que os elétrons, porque o Thomson já tinha descoberto os elétrons, já se sabia da existência dos elétrons. Então, daí para frente não faz sentido falar que elétron não existe mais. E ele imaginou que os elétrons estariam circulando ao redor desse núcleo em órbitas circulares, pelo menos foi o que ele pensou na hora. Então, ao imaginar o átomo formado por um núcleo de carga positiva e os elétrons circulando em volta, olha aí, ó, o núcleo repelindo a radiação alfa. Veja que não existe colisão, tá? Não pelo menos nessa situação. Era impossível existir colisão entre as partículas alfa e os núcleos, pelo menos nessa condição aí. Até pode haver colisão, mas em outras condições de muito mais energia, né? Então, foi isso que o Rutherford imaginou para os átomos que constituíam a matéria. Daí, o Rutherford elaborou um modelo de átomo que foi apelidado na época de modelo atômico planetário. Vou colocar aqui, ó, vou colocar de branco, ó, modelo atômico planetário.
planetário. Por que modelo atômico planetário? Naquela época, já se sabia que o sistema solar era formado pelo Sol no centro e os planetas girando em volta. Ele imaginou o átomo como sendo algo parecido, com um núcleo no centro, então foi ele que deu esse nome de núcleo, e os elétrons circulando ao redor desse núcleo, né? Aqui tem uma figurinha do modelo atômico de Rutherford, e aí, ó, pouco tempo depois, né, Chadwick descobriu os nêutrons. Então, lá no núcleo do átomo existem prótons e nêutrons, e na eletrosfera os elétrons girando em volta. Esse é o modelo de Rutherford, modelo atômico planetário. Né? Veja aqui, comparando o modelo de Rutherford com o modelo de Thomson e Dalton, o modelo de Rutherford admite a divisibilidade do átomo, porque tem um núcleo, uma região gigante ao redor dele, chamada de eletrosfera, admite a presença de cargas elétricas, cargas positivas no núcleo e negativas na eletrosfera. A única diferença é que o átomo, para Rutherford, já não é mais maciço. Falo até mais, a maior parte do átomo, de acordo com Rutherford, é formada por espaços vazios, que é a eletrosfera. Assim como, por exemplo, ó, se você pegar todo o sistema solar, a maior parte dele é formado por espaço vazio. Você tem o Sol, os planetas circulando em volta, mas entre esses planetas e o Sol, você tem a ausência de matéria, ou seja, espaços vazios, assim como o sistema solar. E aqui eu tenho, para a gente terminar a nossa aula de agora, as principais características do átomo. Ó. O átomo formado por duas regiões, de acordo com Rutherford, um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo você tem prótons e nêutrons, e na eletrosfera você tem os elétrons. Os prótons são as partículas de carga positiva e massa 1. Né? Os nêutrons são partículas de massa nula, de carga nula. Não é certo falar que nêutron não tem carga. Ter carga nula e não ter carga são coisas diferentes. Né? Nêutron tem carga nula e massa relativa a uma unidade. E os elétrons são as partículas de carga negativa. Lembra que quem descobriu isso foi o Thomson, no modelo do pudim de passas. E os elétrons têm massa desprezível. Também não é certo falar que elétron não tem massa. Só que a massa dele é tão pequenininha, que a gente trata ela como desprezível. Beleza? Bom, eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu faço alguns exercícios da nossa lista e venho falar de mais modelos atômicos. Por exemplo, o próximo modelo atômico, que é o modelo de Bohr. Antes de falar de modelo de Bohr, eu vou deixar uma pergunta para você pensar nela. Essa pergunta foi feita, inclusive, para o Rutherford na época. Olha só, se o átomo é formado por uma região positiva, chamada de núcleo, e os elétrons de carga negativa circulam ao redor desse núcleo, existe uma força de atração entre núcleo e elétron. Concorda? Sim, concordo. Então, o elétron é atraído constantemente pelo núcleo de acordo com as características que o Rutherford falou para o seu átomo. Se existe essa atração, a tendência é esse elétron cada vez mais se aproximar do núcleo até ocorrer uma colisão. Isso acontece? Perguntaram para o Rutherford. Ele falou assim, provavelmente não. Por quê? Essa vai ser a pergunta que eu vou deixar para a próxima aula. Na próxima aula, quando a gente for falar de modelo de Bohr, eu começo respondendo essa pergunta, a gente segue na teoria e eu faço mais exercícios terminando essa parte inicial de atomística, estudo de modelos atômicos. Falou, meninos? Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou da aula, clica aqui embaixo, dá um like, inscreve no canal, faça comentários, tá? Deixa aqui seus comentários, deixa aqui suas perguntas. Assim que eu ler seus comentários, eu respondo na hora para você e de repente eu posso até colocar mais aulas, mais videoaulas explicando a dúvida que você deixou aqui para mim. Então não deixa de comentar não deixa de fazer inscrição, assim o YouTube vai entender que esse material que eu estou publicando é relevante para você e para muita gente, e aí ele vai replicar e vai indicar esse vídeo para mais pessoas, ajudando a divulgar a ciência aí. Falou? Meninos, abraço para vocês, aguardo você para a próxima aula. Tchau, tchau.